Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego. Estamos aqui numa situação nova e inovadora, né, em virtude da suspensão das aulas. A gente está mudando as estratégias para dar continuidade aos conteúdos escolares. Nós mandamos aí as escolas estão mandando os conteúdos para os alunos trabalharem em casa, e uma das ideias que acabou surgindo também foi realizar aí algumas videoaulas para dar esse suporte para vocês, tá bom? Inicialmente, essas videoaulas estão sendo feitas por o 7º ano do Objetivo Tapira, mas que já que está disponível para a rede de computadores aí no YouTube, fiquem à vontade para aproveitar dessa situação e dessa aula. Tudo bem? O tema da aula de hoje, de novo, mas é um efeito do início das gravações. Tá bom? Uma outra coisa que eu peço, né? Desculpas aí pela primária do vídeo, mas aí eu espero que nas próximas aulas os vídeos sejam melhores editados, tá bom? Então, a aula de hoje vai ser sobre Contra-Reforma Católica. O último tópico que nós vimos, obviamente, foi Reforma Protestante. E por que a gente vai estudar mesmo essa questão? Por conta da Reforma Protestante, que acontece no século XVI na Europa, né? E como eu havia comentado, a Reforma Protestante ela vai ser importante porque para o Ocidente a Igreja Católica vai perder o monopólio da fé cristã. Nós vamos ter outras igrejas que surgem nesse período e que surgem até hoje, afirmando conhecer os dogmas cristãos, certo? E agora a fé cristã ela passa de certa forma por uma questão individual. Você se sente bem em uma dada igreja do que em outra. Então esse ponto é fundamental, que vai ser como uma das consequências da Reforma Protestante, que é essa individualização da fé. Muito embora a gente vai ver que na Europa do século XVI, XVII, até hoje, se formos ver bem, os conflitos de religião ainda acontecem, ainda ocorrem, tá bom? Mas, voltando aqui um pouquinho para nós vamos estudar contra a reforma porque nós vimos a reforma protestante do século XVI e que vai se iniciar com o luteranismo aqui proclamada pelo senhor Martinho Lutero, um monge agostiniano, que em 1517 vai afixar as suas 95 teses, questionando a Igreja Católica e principalmente a venda de indulgências. Ou seja, se você dá um saquinho de moedas de ouro para a igreja, você acaba tendo o perdão dos seus pecados. Para Lutero, a salvação do ser humano surge a partir do momento que ele tem fé e ele se arrepende de seus pecados. Ele não é obrigado a pagar materialmente pelo perdão dos seus pecados, né? Ele achava que isso era uma extorsão aos fiéis e também criticava, né, a chamada infalibilidade papal, ou seja, o que o Papa fala é a verdade, você não pode questionar. Ele também falava, amigo, você não é o dono da verdade. Então, esses são os principais pontos da teologia, da base luterana, que vai dar início ao luteranismo, e das principais características, o que nós vimos em relação a isso? Que o luteranismo vai acreditar em 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. A única fonte da fé é a Bíblia. Ele também vai acreditar no chamado sacerdócio universal, ou seja, todos nós podemos ser evangelizadores. Ao lado disso, surge também a chamada livre interpretação da Bíblia. Você pode ler a Bíblia e, a partir do momento que você entende, você pode proferir o seu entendimento. A Igreja Católica falava que não.
quem tem o controle sobre a explicação bíblica é apenas o clero. Tá bom? Dando sequência aos reformadores, nós vamos ter João Calvino, que é este outro senhor, e a principal base da teologia calvinista, conforme nós vimos nas últimas aulas, foi a ideia da predestinação. E quando ele fala em predestinação, o que ele está mencionando? Está falando o seguinte: olha, Deus já escolheu os seus eleitos, ele já definiu na concepção do ser humano quem vai ser salvo e quem vai se danar. Só que, ao contrário do luteranismo, que exigia do sujeito o perdão dos pecados, a fé e a conversão e arrependimento para a salvação, o Calvino ele já foi mais prático. Ele falava o seguinte: ó, se você tem uma vida regrada, você tem uma boa conduta moral, se você dedica os seus esforços para o trabalho, e somando esses elementos você possui a riqueza material, meu amigo, pode-se considerar um eleito de Deus. Então ele vai fazer essa associação entre uma ética religiosa, entre a boa conduta, da maneira como o sujeito, como o indivíduo se comporta e se porta no mundo econômico, no mundo do trabalho, principalmente ligado aos comerciantes. Tá? Por isso que dos reformadores, o Calvino é o que mais se aproxima aí das ideias da burguesia, né? Porque a Igreja Católica considerava as práticas burguesas pecaminosas, pecadoras, não pode. O Calvino já fala o seguinte: olha, o seu lucro é a sua salvação. Então, esse outro reformador vai dar uma ideia sobre o que é a teologia cristã a partir dessa prosperidade, dessa riqueza material, tá bom? E o anglicanismo aí do senhor Henrique VIII, rei da Inglaterra, a gente viu que no caso dele não havia muitos problemas de ordem teológica, mas era um problema político que estava ocorrendo lá na Inglaterra da dinastia Tudor, porque a Catarina de Aragão não lhe deu filho homem e ele queria divorciar-se e o Papa negou-lhe o divórcio. Articulando com o parlamento, em 1534 nós vamos ter a aprovação do ato de supremacia, onde transforma o rei chefe político em chefe religioso e funda a Igreja Anglicana, separando-se da Igreja Católica. Tudo bem? Então esses são os três grandes reformadores que vão abalar as estruturas do poder da Igreja Católica na Europa e que vai exigir que a Igreja Católica tome algumas providências que vai ser chamada Contra-Reforma Católica. Qual o objetivo dela? O objetivo era reforçar o poder da Igreja, né, adotando medidas para conter o avanço do protestantismo, seja na Europa, seja também nos territórios do Novo Mundo, né? Lembrando aí que no século XVI o Brasil já tinha sido descoberto, Portugal e Espanha já tinham iniciado e expandido o comércio pelo Oceano Atlântico e tudo mais, mas isso é tema da próxima aula. Tudo bem? Então, o que foi a Contra-Reforma Católica? Foi a reação da Igreja para conter o avanço do protestantismo e reforçar o poder da Igreja Católica sobre os seus fiéis. Tá bom? A principal medida adotada foi o Concílio de Trento, que foi realizado entre 1545 a 1563. O que foi esse concílio? Foi uma reunião dos bispos que tinha como objetivo redefinir a fé católica. E o que esse concílio falou? Olha, o que a Igreja Católica fala é verdade, o resto está tudo errado. Então, por exemplo, o Concílio de Trento vai reforçar os 7 sacramentos,
vai reforçar a fé e as boas obras para garantir a salvação. Vai também estabelecer que a Bíblia e a doutrina da igreja são as fontes da fé. Vai falar que o sacerdócio é uma obra vocacional do Espírito Santo sobre algumas pessoas, no caso, aqueles que vão ser chamados para fazer parte do clero. Vai reforçar o culto à Virgem Maria e aos santos. Enfim, a igreja ela vai reforçar o seu domínio e a sua doutrina como sendo a verdadeira. Tá? Como novidades, a criação dos seminários para poder moldar e formatar os seminaristas que vão ser padres, para que eles tenham uma conduta correta, né? Que eles possam estudar de fato, para que eles possam adotar posturas que um padre deve ter, por exemplo, né? E também vai reforçar o celibato. O que é o celibato? O padre tem que abrir mão da vida em família, da vida sexual em família, né? Não pode se casar, porque a família que ele vai ter é a sua comunidade, são os seus fiéis, essa família do sacerdote, do padre. Por isso que vai ser reforçado esse celibato, e o padre, então, não pode mais ter famílias ou se envolver com namoradinha ou se casar. Ele casa pessoas, mas ele não se casa, tá bom? Dentro do Concílio de Trento, nós vamos ter a aprovação da chamada Companhia de Jesus, da Ordem dos Jesuítas. Quem vai fundar essa ordem religiosa vai ser Inácio de Loyola, que é esse senhor. Ele era militar espanhol, ele vai, a partir de uma iluminação divina, né, de acordo com a tradição, Santo Inácio de Loyola vai organizar uma ordem religiosa, vai organizar fiéis que vão ser os soldados da igreja, que vão ser aqueles que vão levar a fé da Igreja Católica para quaisquer partes do mundo, né? Inácio de Loyola consegue a aprovação da Igreja Católica para o exercício desse grupo de religiosos, né, do grupo dos jesuítas. Esse grupo jesuíta vai expandir-se pela Europa, né, seguindo uma hierarquia militar, hierarquizada e religiosa, para levar a fé para as diferentes pessoas, e vão ser os jesuítas que, por exemplo, virão para o Brasil para catequizar, para evangelizar os indígenas. Qual que era a proposta ao fazer isso? A proposta era converter os indígenas que estavam no Brasil e aumentar a população de fiéis católicos no mundo. Então, a gente vai mencionar mais os jesuítas quando nós formos estudar a parte de Brasil, mas já fica de antemão essa lembrança. Os jesuítas vão ser uma das principais ordens religiosas, né, principal grupo de religiosos que vão se expandir pelo mundo e evangelizar principalmente os não católicos, né? Então a gente vai ter jesuítas aqui na América, na África e na Ásia, tá? Nós vamos ter também a adoção novamente do Tribunal do Santo Ofício, e o Tribunal do Santo Ofício tinha uma missão clara, que era perseguir aqueles que não seguiam a doutrina católica. Não ficou restrito só aos protestantes, luteranos, calvinistas, anglicanos, mas também a grupos minoritários, a mulheres que eram consideradas bruxas também, aos cristãos novos, que eram os judeus que se convertiam ao cristianismo, mas que não abandonavam as práticas
do cristianismo, e variava a punição no Tribunal do Santo Ofício. Variava desde uma afirmação de que você seguiu errado o ensinamento e você pede desculpas para a igreja, até essa parte aqui que nós vemos, vocês estão vendo aqui, que eram os rituais mais complicados, que eram, por exemplo, os autos de fé, que era a queimada de pessoas em praça pública. Tá? Lembrando que na ideia do Tribunal do Santo Ofício, gente, o tribunal já considerava a pessoa culpada. A função da pessoa era provar a sua inocência. O que é diferente hoje, pelo menos a gente acha que é. Né? No direito, nós todos somos inocentes até que se prove o contrário. Tudo bem? Então, quando você sofria ali uma devassa da sua vida no Tribunal do Santo Ofício, você, aos olhos dos inquisidores, você já era culpado. Você tinha que provar a sua inocência. E por que na praça pública havia queimada de pessoas, ou enforcamentos, ou o que quer que seja? Porque é o castigo exemplar. Aquele momento de aglomeração de pessoas ali na praça pública era para falar o seguinte: olha, se você fugir da linha, acontece isso com você. E por outro lado, você acabava liberando as tensões das pessoas e tudo mais ao presenciar um espetáculo de natureza tão, sei lá, tão tensa, que é matar alguém queimado. Tá? Tudo bem até aqui? Então, beleza. Opa, O índex também foi uma das medidas adotadas pelo Concílio de Trento. O que era o índex? Era uma lista de livros proibidos. Então, desde as obras de Lutero, de Calvino, até mesmo de outros pensadores, tá? De Galileu Galilei, de Nicolau Copérnico, eram proibidos para os católicos lerem. Qual que é a desvantagem disso? Se você fala que você não pode, se a pessoa fala, você não pode isso, qual que é a sua vontade? Atiça a curiosidade. Então, mesmo com essa lista de livros proibidos, não significa que não circularam esses livros pela Europa ou pela América. Tá? Mas a igreja ela tinha um papel de punir aqueles que estavam lendo obras que não eram adequadas para o católico. Enfim, quais foram os resultados da Contra-Reforma? O primeiro ponto foram as guerras de religião. A partir do momento que nós temos diferentes igrejas cristãs disputando não só o poder da palavra, não era só isso, gente. Eles disputavam também poder político, né? Disputavam também influência cultural. Então, a Igreja Católica, luteranos, calvinistas, anglicanos e as outras igrejas que surgem após isso vão passar por um processo de conflito, né? E esse é um ponto importante para a gente perceber, que a tolerância religiosa ela vai surgir bem depois. Na França, por exemplo, vai surgir a tolerância religiosa por um momento, mas depois ela é revogada, ela deixa de existir, porque o líder político, seja o rei, seja a assembleia, o que quer que seja, os príncipes, enfim, eles seguem uma religião, ele vai forçar os seus súditos a seguirem aquela religião. Por mais que a fé entre no campo individual, isso é uma consequência para nós, talvez hoje. Né? Hoje você pode optar, de acordo com a sua vivência, com a sua experiência de vida, se, por exemplo, a Igreja Católica ela é boa para você ou a Assembleia de Deus. Né? Mas no século XVI, mesmo nós falando
mesmo nós falando que havia possibilidade de uma escolha, essa escolha também ela também tinha uma consequência importante. Porque se você, por exemplo, se convertia ao calvinismo e o rei era católico, havia, obviamente, uma perseguição, assim como os judeus foram perseguidos pela Europa, também nesse contexto, e antes desse contexto e depois desse contexto, tá bom? Então, para terminar, eu acho que são essas principais características da reforma e da contra-reforma católica. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode mandar mensagem para a gente, que a gente responde assim que possível. Se precisar, retoma isso numa próxima videoaula. E um abraço para todos vocês e tchau, tchau!